Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir conosco o médico Dr. Leandro Augusto de Araújo Barros, reumatologista da Sociedade Mineira de Reumatologia, está aqui para tirar nossas dúvidas sobre o lúpus. Já a vice-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, a reumatologista do Hospital das Clínicas da UFMG, doutora Fernanda Guimarães, também está conosco para esclarecer as questões relacionadas à fibromialgia. Claro, a gente também tem o quadro Mito ou Verdade, para combater as inverdades sobre as doenças autoimunes e espalhar informação de qualidade. Lúpus, uma doença autoimune que atormenta a vida de muitas pessoas. O diagnóstico pode ser complexo e impacta profundamente no dia a dia de quem convive com a doença e com a família dessas pessoas também. Para falar com a gente sobre esse tema, está aqui conosco no estúdio o médico Dr. Leandro Augusto de Araújo Barros, reumatologista da Sociedade Mineira de Reumatologia. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. É um prazer aqui estar com vocês hoje. A alegria é nossa. Vamos explicar o que é exatamente o lúpus. E até também explicar, é um fato curioso, de onde vem o nome, né, doutor? Então, o lúpus ele é uma doença autoimune, né? Então, o que significa isso? Que é o próprio organismo atacando ele mesmo. Então, células, a gente produz autoanticorpos que atacam vários órgãos. Ela é uma doença mais comum em mulheres, tá? Geralmente mulheres aí jovens, entre os 20 a 45 anos, pode inclusive acometer crianças, inclusive. E esse nome lúpus, ele vem relacionado a lobo. Então é uma doença que se você for procurar na internet, você vê muitas imagens relacionadas a lobo. Então justamente é por isso que tem esse nome. Tem alguma associação com o fato do lúpus ser também muito atingido pelo sol? As pessoas que têm a doença não podem ter uma exposição ao sol, e aí o lobo noturno tem essa associação? Tem essa associação. O lúpus, uma das manifestações que o paciente pode apresentar é essa sensibilidade acentuada ao sol. Então, o paciente, quando ele fica exposto ao sol, ele pode abrir feridas nessas áreas expostas, dor, vermelhidão. Então, é um sintoma que, muitas vezes, é característico da doença. Na área da reumatologia, a gente estava conversando aqui agora, né? Uma especialidade médica fantástica que tem no seu próprio estudo a investigação de problemas que, muitas vezes, atormentam a vida do paciente e ele passa por várias especialidades até encontrar o diagnóstico, né? Hoje a gente vai falar também sobre fibromialgia, que o diagnóstico é até mais difícil ainda, mas o lúpus também tem essa conotação da dificuldade do diagnóstico, a pessoa não entender bem o que está acontecendo com ela. Sim, às vezes para ter esse diagnóstico, às vezes demanda anos de evolução, de sintomas que o paciente vai apresentar. Então, às vezes num quadro inicial, o paciente vai ter sintomas muito inespecíficos, às vezes uma febre baixa, um mal-estar, uma dor articular que o paciente pode atribuir por algum outro motivo, e à medida, às vezes, que os anos vão passando, os meses, as semanas, podem ir surgindo mais sintomas de alarme. Então, às vezes, no momento inicial, a gente não consegue dar o diagnóstico, mas, às vezes, futuramente, os sintomas podem ir aparecendo, mas também existem aqueles casos de pacientes, por exemplo, que abrem o quadro de uma forma, às vezes, muito abrupta, muito grave, com necessidade de internação, inclusive. E alguns desses sintomas, vamos falar sobre eles, porque aí a gente presta, já de entrada aqui, um serviço para a identificação desses sinais. Um bem característico é a pele vermelha, né? Sim, então há uma imagem característica, inclusive, né, do lúpus, que é esse vermelhidão que os pacientes podem apresentar no rosto, parecendo uma asa de borboleta. Inclusive, o símbolo, né, do lúpus, se você for ver, é uma borboleta, uma lesão muito característica. Não é exclusivo do lúpus, mas é algo que é bastante característico. Então, você pode ter lesões de pele, então áreas expostas ao sol podem abrir feridas, aftas na boca, né? Feridas na boca recorrentes, feridas no nariz também recorrentes. Como é uma doença sistêmica, ou seja, ela pode afetar vários órgãos do corpo, você pode ter inflamação em qualquer órgão, basicamente. Então, o paciente pode ter inflamação nos rins, inclusive evoluir com insuficiência renal, necessidade de diálise, pode inflamar as membranas que envolvem os órgãos, como, por exemplo, a pleura, que envolve o pulmão, o pericárdio, que envolve o coração. Tá? Então, o paciente ele referir dor para poder respirar, dor nas articulações, com elas ficando bastante quentes, inchadas, principalmente na parte da manhã, e que melhora ao longo do dia.
Pacientes que podem ter, porventura, alterações psiquiátricas ou neurológicas, como convulsão, AVC. Um paciente, por exemplo, jovem, que a gente não espera que apresente isso. Então, todos esses sinais, esses sintomas, levantam a pulga atrás da orelha para pensar nesse diagnóstico. E olha quanta coisa a gente falou aqui, e quantos órgãos estão envolvidos, né? O primeiro deles, o mais evidente de todos, talvez, a mancha na pele, né? Que pode se confundir, por exemplo, com outro problema comum, a rosácea, muito comum no frio, né? Ela se manifestar, um problema dermatológico, Sim. né? Mas fica imaginando que essa irritação na pele, com o uso recorrente da máscara, deve ser muito difícil para quem tem o lúpus, né? Sim, acaba incomodando bastante, né? E assim, uma orientação, inclusive, que a gente utiliza, né, nesses pacientes com lúpus é evitar a exposição ao sol, e se porventura ele for exposto ao sol, ele usar protetor solar, usar chapéu, boné, usar às vezes uma roupa um pouco mais fechada, justamente para evitar, porque esse sol ele pode servir de gatilho para o paciente ele ter às vezes até uma manifestação mais grave. Na experiência que o senhor tem de consultório, é muito comum a pessoa passar anos convivendo com o lúpus e achando que é um outro problema, tentando tratar de outra forma? Sim, isso acontece às vezes com relativa frequência, e às vezes o paciente ele não se atenta, não conhece acerca da doença, então é até importante a gente estar tendo esse bate-papo justamente para as pessoas conhecerem sobre esse diagnóstico, principalmente aquelas pessoas que às vezes têm um histórico familiar de doença autoimune, então é uma coisa que a gente sempre pergunta em consulta, porque também levanta essa pulga atrás da orelha para a gente nesse diagnóstico. Então, às vezes esse diagnóstico é difícil, demanda tempo, mas a gente consegue, se diagnosticado mais precocemente, a chance de sucesso do tratamento é cada vez maior. E recentemente, né, doutora, a Lady Gaga, a Selena Gomez, elas abriram para o mundo que sofrem com essa doença, né? São mulheres jovens, superativas, famosas, no auge das carreiras, e isso também ajuda muito a falar sobre os sintomas, desmistificar questões ligadas à doença, até mesmo de que pega, né? O que não é verdade, né? Exatamente, né? Então é importante sempre ressaltar, o lúpus não é uma doença contagiosa, ela tem um componente hereditário, então se a pessoa às vezes tem um histórico com a mãe, a avó, a irmã, por exemplo, tem um lúpus, alguma outra doença autoimune, ela tem uma chance maior de desenvolvimento dessa doença, fatores genéticos. Mas ela é contagiosa, de transmissão, transmissível de uma pessoa para pessoa, isso jamais. E como é, então, enfim, o tratamento? Já que a gente falou de uma multiplicidade de órgãos atingidos, o tratamento, ele também é globalizado, ele é holístico, ele envolve todo o funcionamento do organismo? Sim, exatamente. Então, primeiro a gente orientar o paciente, porque são muitos pacientes jovens, estão na fase produtiva de vida, seja de trabalho, seja de família, então, para dar esse diagnóstico é muito, muito difícil, muito impactante para o paciente já lidar com esse diagnóstico. Então, primeiro é orientar acerca da doença, como que é a doença, como que ela se manifesta, o que é importante a gente acompanhar. Essas consultas, geralmente reumatológicas, geralmente são de 3 em 3 meses, podendo ser mais espaçadas ou mais reduzidas. Tá? É importante orientar o paciente sobre algumas mudanças de hábitos de vida, então, interromper tabagismo, se porventura o paciente fumar, ter uma dieta adequada, atividade física regular, isso ajuda no controle. Mas o tratamento medicamentoso, especificamente, vai depender da manifestação clínica do paciente, dos sintomas que ele apresenta e da gravidade, mas pode envolver o uso geralmente de corticoide e imunossupressores. E o corticoide, que também é um remédio maravilhoso, mas que tem uma entrega cara, né, para o organismo Sim. como um todo, né? O uso dele acaba acarretando outros problemas, ele precisa ser administrado com muito cuidado, né? Sim, a gente tenta utilizar ele na menor dose possível, pelo menor tempo possível, justamente por esses efeitos colaterais a longo prazo que ele pode acarretar, como desenvolvimento de pressão alta, diabetes, osteoporose, catarata, glaucoma. Então, a partir do momento que o paciente com diagnóstico de lúpus, ele está em tratamento, a doença está ficando bem controlada, a tendência nossa é ir reduzindo o corticoide e eventualmente até suspender. É uma doença que não tem cura, mas que tem controle. Então, o objetivo do nosso tratamento é promover a remissão da doença, ou seja, colocar ela para dormir e que a gente espera que ela nunca acorde mais. Ela costuma acordar. Costuma. Pode ter um momento de acordar. E tem que administrar isso, né? Sim. Esse lúpus adormecido, né, doutor? Agora, o senhor disse, né, é mais frequente nas mulheres. Sim, exatamente. Como é que fica a relação entre lúpus e gravidez? O lúpus não é uma doença que impede a paciente de engravidar. Isso é importante deixar bem claro. A fertilidade dessas mulheres é preservada, certo? O que a gente orienta quando a paciente é uma paciente jovem, tem esse desejo de engravidar, é o melhor momento de ter a gestação.
Então, o ideal é que essa paciente engravide quando a doença está em remissão, bem controlada, com o mínimo de dose possível das medicações que ela está em uso, justamente porque durante a gestação, é uma gestação de alto risco, vai ter que acompanhar com obstetra de alto risco, o lúpus ele pode ativar durante a gestação. Então, o melhor momento é justamente aquele momento que ela está em remissão. E quando isso acontece? Esse momento vai ser quando o paciente está em remissão. Mas se ele é ativado durante a gravidez? Aí a gente vai ter que tratar mais agressivamente dependendo da intensidade das manifestações da paciente. E muitas das medicações que a gente utiliza, elas podem ser tóxicas para o bebê. Então, certas vezes a gente acaba ficando muito limitado em termos de tratamento, e a gente tem que pesar o risco e benefício. Então, a gravidez ela tem que ser muito bem pensada, o trabalho tem que estar sendo muito bem feito, não só por parte do médico, mas pela paciente também, né? Sim, eu sempre exponho, né, para as mulheres que eu acompanho, que têm esse diagnóstico de lúpus, sobre essa questão da gravidez, se já tem filhos, se planeja ter filhos, quando quer ter filhos, porque é algo que tem que ser programado. Se a paciente está usando uma determinada medicação que pode ser tóxica para o bebê e ela quer engravidar, muitas vezes a gente tem que suspender essa medicação um tempo antes, com maior segurança. Agora, doutor, a gente falou, né? O paciente com lúpus precisa ter cuidado com a vida equilibrada, alimentação balanceada, cigarro de jeito nenhum, aliás, não tem nada que cigarro é indicado, para o lúpus, muito menos. Mas, além disso, o senhor falou também do sol, que precisa ser evitado. Quais são os outros cuidados e também limitações que um paciente com lúpus acaba tendo? Bom, os cuidados que tem que ter, isso é sempre importante ressaltar, que o tratamento médico é uma via de mão dupla. Então, o médico ele propõe um tratamento para o paciente, então o paciente precisa aderir àquele tratamento. Comparecer nas consultas médicas regulares, fazer os exames que forem solicitados e tomar as medicações de forma irregular. Então, o que é importante que o paciente entenda? Que ele precisa vir nas consultas porque é uma doença que pode trazer várias sequelas, várias limitações se ele não tratar adequadamente. Como são indivíduos em idade produtiva, de trabalho, ele precisa ter esse conhecimento também. Dentro de todos esses órgãos que são afetados pelo lúpus, quais são as sequelas mais comuns no caso de um descontrole, enfim, de uma doença avançada? Bom, dos órgãos nobres, digamos assim, o mais afetado no lúpus são os rins. Então, geralmente nos 5 primeiros anos de diagnóstico da doença, que geralmente pode ocorrer essa inflamação dos rins. Então, se o paciente não tratar adequadamente, ele pode evoluir com insuficiência renal, necessidade de hemodiálise, muitas vezes até permanente. Tá? Mas algumas outras manifestações graves. Você pode ter acometimento, por exemplo, do sistema nervoso central, do cérebro, então o paciente tem um AVC, ficar com uma sequela de AVC, por exemplo. Tá? Então, é uma doença que é importante que o paciente ele saiba desses riscos, justamente para ele seguir um tratamento adequado. Eu imagino assim, o susto que não seja a informação dada assim, para o paciente, como ele recebe isso, né? A gente costuma dizer, né, também até para os pacientes, que nenhum paciente de lúpus é igual a outro. Ela é uma doença muito heterogênea, então tem pacientes que manifestam de determinada forma, tem outros que manifestam de determinada forma. Naquele momento o paciente não pode apresentar determinados sintomas, mas depois ele pode apresentar. Então é uma doença que demanda acompanhamento, né, justamente por ser uma doença que afeta vários órgãos, então a gente sempre orienta dos sintomas que ele pode apresentar, até para ele saber o que ele vai valorizar nas queixas dele. Exatamente. E ele vira o gerente, ele vira um administrador ali do funcionamento do seu próprio organismo, né? Coisa que a gente deveria ser ao longo da vida de qualquer forma, mas o paciente de lúpus, ele passa a ter um cuidado muito assertivo, né? Sim, é uma doença crônica, né? Então ele precisa desse acompanhamento provavelmente para o resto da vida. Não quer dizer que ele vai ter que usar a medicação o resto da vida, mas é uma doença, igual a gente comentou anteriormente, que ela tem períodos, que a doença está menos ativa, em remissão, mais ativa. E tem ligações com fatores emocionais também, essa ação da doença ao longo da vida? Sim. O desenvolvimento do lúpus, né, quando o paciente ele manifesta com essa doença, geralmente a gente tem alguns gatilhos, que geralmente podem ser fatores hereditários, fatores, por exemplo, ambientais, exposição a algumas infecções, cigarro, por exemplo, uma dieta inadequada. Imunidade, estresse. E o paciente, quando ele já tem um diagnóstico também, quando a doença está mais bem controlada, se ele às vezes apresenta algum estresse mais importante, pode servir de gatilho também para a doença se manifestar novamente. Agora, doutor, é uma questão curiosa, né? A famosa hidroxicloroquina, ela está no meio da polêmica do famoso kit Covid, ela foi alardeada como panaceia ante o Covid-19, né? A substância chegou a faltar nas farmácias e deixou os pacientes de lúpus muito preocupados.
qual é a relação de hidroxicloroquina no tratamento do lúpus? A gente ouviu muito falar sobre isso, pacientes invadindo as redes sociais e dizendo, gente, a gente precisa da hidroxicloroquina para o tratamento do lúpus. Então, a hidroxicloroquina é uma droga pilar no tratamento do lúpus. Então, a partir do momento que o paciente ele tem esse diagnóstico, na grande maioria das vezes ele vai acabar recebendo essa medicação. Ela é uma medicação que ajuda a controlar a doença, reduz o risco de trombose nesses pacientes, reduz o risco de infecção, reduz o risco cardiovascular, ou seja, desse paciente sofrer um infarto ou sofrer um AVC. Então, é uma droga que tem inúmeros benefícios no paciente com lúpus. A gente só suspende e salva algumas contraindicações, principalmente porque ela pode afetar a retina se o uso prolongado, indiscriminado. Tá? Mas, de uma forma geral, é uma medicação que é pilar no tratamento do lúpus. Agora, na opinião do senhor, aí o senhor está descrevendo de forma brilhante todas as recomendações e a eficiente ação da hidroxicloroquina para o paciente de lúpus. Mas, na opinião do senhor, qual é a consequência do uso para um paciente que não tem lúpus, para um uso, como foi agora recentemente, e algumas vezes ainda continua sendo, do uso inadequado da hidroxicloroquina? Então, esse uso inadequado da hidroxicloroquina, um paciente que não tem indicação com uso indiscriminado, o paciente ele pode ficar cego, porque ele não vai fazer acompanhamento oftalmológico, porque é uma droga que pode se depositar na retina, principalmente esse uso prolongado. É uma droga que não comprovou um benefício bem explícito no tratamento da COVID. É uma medicação também, né, que o paciente pode ter arritmia cardíaca pelo uso, se ele não utilizar de uma forma adequada. Então, a gente tem uma série de malefícios que isso pode acarretar se o paciente não usar essa medicação bem clara. Isso que a gente viu pelas redes sociais e nas notícias, na mídia de uma forma geral, de pacientes com lúpus pedindo para que as pessoas tivessem o bom senso de não usar hidroxicloroquina sem a recomendação específica. No caso dos pacientes do senhor, aconteceu também? O senhor percebeu isso? Aconteceu, isso é uma coisa que impactou diretamente nos pacientes. Então, nesse período da pandemia que a gente está vivenciando agora, muitos pacientes ficaram sem uso da medicação e pela falta do uso da medicação, eles ativaram a doença novamente, tiveram manifestações graves de doença. Então, realmente faltou muito nas farmácias. Era uma medicação que não tinha um controle tão rigoroso em relação à venda, então por isso que ficou mais restrito atualmente, então as pessoas só conseguem comprar atualmente com receita. Mudou, né? Mudou. Atualmente mudou. Antes não, era uma medicação simples assim. Simples é um jeito de dizer, mas ela não tinha receita, não era vendida com receita, né? Naquele começo, né, na pandemia, muitos pacientes chegavam e compravam caixas e caixas de hidroxicloroquina em pessoas que não tinham indicação, justamente por aquele medo, né, em relação ao Covid, né? Então muitos pacientes com lúpus que realmente precisavam ficaram sem. O senhor disse, né, cada paciente é único, né? Mas existem tipos mais graves do lúpus, assim, catalogados? Existem escalas da doença? Sim. Então, aqueles pacientes que às vezes só têm manifestação de pele, articulação, por exemplo, são manifestações mais leves de doença. Aqueles pacientes que têm manifestações, por exemplo, de inflamação nos rins, que evoluem com hemodiálise, ou esses que têm acometimento, por exemplo, do cérebro, com AVC, convulsão, são manifestações mais graves de doença. A gente pode dizer que quem tem lúpus vive menos? Bom, a gente costuma dizer assim, quando o paciente ele tem um diagnóstico de lúpus, né, a mortalidade dele, numa fase mais inicial, geralmente pode ser por conta de infecção, pelas complicações que advêm da doença, o mau controle da doença, o uso de imunossupressores. Agora, aqueles pacientes que já têm anos, às vezes, de diagnóstico, de tratamento, o que mais mata nesses pacientes são as doenças que a gente vê mais no nosso dia a dia, infarto, AVC, então eles têm um risco cardiovascular aumentado justamente por essa inflamação crônica e persistente que a doença acarreta. Tem que ter uma atenção redobrada, né? Doutor, a gente tem aqui o quadro chamado Mitos e Verdades, você ouviu na abertura eu falando, a gente tenta desmistificar, eu coloco uma frase, uma afirmação, e o senhor, com sua experiência, diz, olha, isso não é verdade, ou isso sim, isso é verdade, ou também, olha, em parte, mais ou menos, pode ser ou pode não ser. Está preparado? Sim, claro. Quer tomar uma água? Sim. É bom, água é sempre bom, né? Não tem contraindicação para água? Não existe, né? Não, água é sempre bom. Não tem... É sempre bom, faz bem para tudo. Então vamos lá, mito ou verdade sobre lúpus? Vamos então, são 10 questões. A primeira delas, eu vou fazer a afirmação e o senhor me diz.
Quem tem lúpus não deve se expor à luz ultravioleta e também à luz do sol. Mito ou verdade? É verdade. Essa exposição tem que ser feita com algumas ressalvas. Então, se for exposição a uma praia, a um clube, sempre usar protetor solar, alguma proteção como chapéu, boné. Então, justamente por esse risco que o lúpus pode acarretar de ativar a doença. Mas não é proibido ir à praia, tomar sol. Proibido não, mas com cuidados. Não é recomendado, né? Olha só, essa também é importante. Quem tem lúpus não pode tomar vacinas. Mito ou verdade? Isso é um mito. Tá? Então, os pacientes que eles têm lúpus, eles não só não devem, como eles têm que tomar vacina, na verdade. Tá? Então, só que não é qualquer vacina que ele pode tomar. Tá? Tem algumas vacinas que eles não podem utilizar. Então, se o paciente ele usa, por exemplo, uma medicação que abaixa a imunidade, um imunossupressor, e vai tomar uma vacina de vírus vivo, como, por exemplo, a vacina de febre amarela, ele pode desenvolver febre amarela ao invés de ficar imune. Agora, tem algumas vacinas que são recomendáveis que eles tomem, que são vacinas de vírus morto. Covid, gripe, meningite, pneumonia, hepatite B, hepatite A. Pelo contrário, né? Precisa vacinar. Precisa tomar. A osteoporose é mais comum em quem tem lúpus. Mito ou verdade, doutor? Verdade. Isso a gente vê principalmente pelo uso prolongado do corticoide. Muitas vezes que a gente utiliza na doença, o corticoide ele é um fator de risco, o uso prolongado para desenvolvimento de osteoporose. Então a gente acaba vendo mais esses pacientes. O lúpus é genético. É mito ou é verdade? É verdade. É uma doença genética, né? E não é exclusivamente genética, mas tem um componente genético. Então, tem fatores hereditários, né? Então, às vezes, de um familiar que tem, então a pessoa, né, o filho, o irmão, ele tem um risco maior de desenvolver e geralmente tem algum gatilho aí ao longo da vida que pode servir para a doença se manifestar. E essa informação hereditária, genética, ela serve até para a investigação da doença, né? Para a composição ali dos sintomas, para o médico avaliar, né? Sim, é uma coisa que a gente sempre pergunta nas consultas, o histórico familiar de doença autoimune nessas situações, tá? Justamente para a gente pensar nessa possibilidade de lúpus. Claro que a gente não tem um exame específico, a pessoa não sente sintoma nenhum para poder rastrear lúpus. Vai depender muito das queixas que ele vai apresentar. A outra questão é essa, quem tem lúpus precisa se aposentar. Mito ou verdade? Mito. Então, muitos pacientes que têm lúpus, se eles fizerem tratamento adequadamente, o acompanhamento médico regular, eles podem ter uma doença muito bem controlada e levar uma vida normal. Ele não está incapacitado. Não está incapacitado. O lúpus mancha a pele para sempre. Mito ou verdade? Verdade em partes. Então, não é toda mancha de pele que o paciente, por exemplo, apresentar que vai ficar com marcas para sempre. Tá? Algumas lesões elas podem regredir com o tratamento, mas algumas podem deixar sequela. O senhor disse que algumas evoluem para feridas, né? Sim, que deixam cicatrizes. Deixam cicatrizes, exatamente. Essas são as para sempre. Essas que são para sempre. O lúpus é transmissível. Isso é mito ou é verdade? É mito. Então, não é uma doença contagiosa, então o contato próximo uma pessoa com a outra, isso aí não vai acarretar, transmitir lúpus de uma pessoa para pessoa. Tá? Então, isso é um mito. Isso eu acho que talvez seja importante, a informação mais importante do nosso programa de hoje. Lúpus não é transmissível, lúpus não pega. A gente falou aí de Lady Gaga, enfim, atualmente existem muitas informações positivas sobre isso, explicando exatamente que o lúpus ele precisa de entendimento, né? Não de afastamento, né, doutor? Exatamente. É uma doença crônica, né, assim, que necessita de acompanhamento médico, não é contagiosa. Uma doença que, se o paciente ele faz o tratamento adequadamente, a gente consegue promover a remissão da doença e o paciente ele levar uma vida normal. Quem tem lúpus pode ter mais chances de desenvolver problemas no coração, verdade ou mito? É verdade. Então, o que a gente comentou anteriormente, né, pela própria inflamação que a doença gera cronicamente, são pacientes que estão sob risco maior, por exemplo, de ter um infarto, de ter inflamação no pericárdio, que é essa membrana que recobre o coração. A outra questão é essa, existem produtos naturais que melhoram a imunidade e reduzem o lúpus, verdade ou mito? Verdade em partes, isso é um tema, às vezes, muitas vezes polêmico, porque muitas dessas medicações naturais a gente não consegue comprovar um benefício científico bem estabelecido. Então, a gente tem que ter muita ressalva em relação a isso, porque muitas vezes o paciente ele abandona o tratamento, muitas vezes convencional, né, com o uso das medicações, imunossupressores ou corticoide, e trata às vezes só com a medicação natural, por exemplo, e acaba às vezes tendo uma manifestação grave. Tá? Exatamente. A gente sempre fala aqui, né, que
por exemplo, o fígado fica muito sobrecarregado, até mesmo com os medicamentos usados, falamos aí de corticoides, né, que forçam muito o trabalho do fígado, e aí a pessoa vai e toma um chá de 21 ervas, que não sabe exatamente como é que ele foi composto, chás naturais, produtos naturais, que vão sobrecarregar exatamente também o fígado, que já estava sobrecarregado também, né? Exatamente. Então, isso quer dizer que essas medicações naturais que a gente não consegue, nem, às vezes nem sabe o componente de determinada medicação, a gente não vai saber, às vezes, o impacto que aquilo vai trazer para o paciente. Então, é importante que o paciente saiba que não deve abandonar o tratamento para fazer um tratamento que, às vezes, não tem uma comprovação científica, às vezes, acreditar numa fórmula milagrosa, que aquilo, às vezes, vai curar a doença. Remédio caseiro para lúpus, o senhor conhece algum? Não que eu saiba. Fica também um sinal de alerta, Exatamente. um alerta muito importante. Olha aqui a última agora, doutor. Outras doenças apresentam os mesmos sintomas do lúpus, verdade ou mito? Verdade. Muitas doenças, às vezes, acabam se confundindo com o lúpus. Então, como eu falei, como é uma doença muito heterogênea, tem uma série de sinais, sintomas, às vezes, diferentes, às vezes, um quadro inicial de lúpus pode ser confundido com alguma outra doença autoimune. Então, por exemplo, o paciente ele pode ter uma artrite reumatoide, como outra doença autoimune, né, que o paciente ele queixa de dor articular, inflamação nas articulações, inchaço nas articulações, e o lúpus também pode se manifestar dessa forma. Então, às vezes, no momento inicial, tem algumas manifestações que são comuns para várias doenças. E é importante também dizer que a especialidade médica que cuida do paciente com lúpus é o médico reumatologista, como o doutor. E esse médico vai estar atento a esse conjunto de fatores aí, de problemas, sintomas, para cravar o diagnóstico, né, doutor? Exatamente. Então, às vezes, no primeiro momento, ainda a gente fica com aquela certa dúvida, às vezes, no diagnóstico, às vezes, os exames complementares, né, exame de sangue, exame de urina, vão nos ajudar nesse diagnóstico também. Às vezes, o paciente tem um diagnóstico inicialmente de uma doença e depois ele vão aparecendo vários outros sintomas que, às vezes, pode esse diagnóstico também ser mudado ao longo do tempo. Tem pacientes, às vezes, que tem até sobreposição de doença. O paciente, às vezes, tem lúpus e artrite reumatoide dentro do mesmo paciente. Então, são situações que podem acontecer também. Doutor, quero te agradecer muito aqui, sua gentileza, sua participação aqui no programa foi muito útil e boa sorte na jornada. Muito obrigado, Fernando, foi um prazer. A alegria é nossa. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta para falar de outras doenças ligadas à clínica de reumatologia. A gente tem muita informação ainda, a gente está te esperando por aqui. Voltamos logo.